partir do 23, nós vamos ler. Quem achou pode colocar. Aliás, nós já fizemos a oração, né? Deus abençoe, já encontramos. Estou aqui no campo. Todo mundo achou, gente? Bom, hoje o Senhor ele vai falar mais uma vez muito forte ao nosso coração. Amém? Amém. Está vendo que está escrito aqui, ó? O perigo de deixar o mundo vencer o coração. A gente precisa tomar muito cuidado. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, cuidado! Cuidado! Gente, hoje a gente está aqui e você veio aqui para ouvir a palavra. Hoje você está aqui no caminho certo, ouvindo a palavra de Deus. Mas existe uma coisa que você, se você não vigiar, se você não prestar atenção, isso pode te roubar. É perigoso. Pode te destruir. Você deixar o mundo vencer o seu coração. Na Bíblia, o apóstolo Paulo ele menciona algumas pessoas que caminharam com ele na fé, que andaram na fé por algum tempo ali junto dele, participaram do ministério. Ele menciona algumas pessoas, né, que conheceram a verdade, que fizeram a obra, mas depois se afastaram da fé, abandonaram a sua missão, abandonaram o caminho certo para andar em caminhos errados. Eu quero falar, dentre todas essas pessoas, né, e a gente conhece algumas, mas eu quero falar especificamente sobre uma pessoa, né, essa pessoa, né, dentre todos é o que eu quero falar, que se chama Demas. Mas quem foi Demas? Ele aparece poucas vezes na Bíblia, mas a história dele ela é marcante, você vai prestar bastante atenção. Demas, ele começou bem e logo ele se tornou isso aqui, ó, foi para ele, obreira. Demas se tornou um cooperador fiel. Você vê que aqui na carta, né, que Paulo escreve a Filemon, fala assim, ó: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, veja aí que Demas aparece aí junto com outros homens, né, de fé, extremamente respeitados aqui pelas pessoas, né? A gente está falando de Lucas, de Marcos, né? Então, olha só, Demas está ali, ó, nesse meio, no meio dos cooperadores. Paulo chama ele de cooperador. O que é um cooperador? É aquele que trabalha na obra de Deus. Ele fazia a obra de Deus. Então ele servia junto com Paulo, com esses outros homens. Ele servia ali, né, com esses homens de fé. Ele era uma pessoa confiável, porque andava junto com Paulo. Era uma pessoa confiável. Ele participava do avanço do Evangelho, porque o objetivo era avançar o Evangelho, e ele estava ali participando de tudo aquilo. Mas atenção, porque mais para frente parece que o jogo começa a mudar um pouquinho. Olha só, coloca aí para mim. Demas ainda estava próximo, mas talvez já em silêncio espiritual. Talvez. Olha o que fala em Colossenses 4,14. Lucas, um médico amado, e Demas vos salvam. Quando a gente olha ali, né, eu não sei se você notou e achou comum, mas na carta a Filemon, que Paulo escreve a Filemon, ele fala que Demas era o cooperador dele. E agora
agora, ele fala apenas Demas. Como se eu falasse assim, ó, essa daqui é a Larissa que cuida do som, uma obreira de fé, olha, super obreira de fé. Esse daqui é o Gabriel, que está aqui na obra, fazendo a obra, um homem de fé, está aqui do meu lado, sempre comigo. E ela é Verônica. Acabou. Cadê a Verônica que coopera, que ajuda, que fala? Observe que pode ter havido uma mudança ao longo do caminho. Eu percebo que antes havia ali honra, né? A proximidade com o ministério, é o meu cooperador. E agora Paulo apenas cita, enquanto Lucas recebe ali, né? O médico amado. Mas Demas é Demas. E é claro, gente, que isso é uma interpretação, né? Isso não é uma prova absoluta de que ele havia já caído. Mas eu consigo entender que isso pode indicar um esfriamento espiritual. Eu começo a olhar e eu começo a pensar assim: ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém está na fé num dia super na fé, depois no outro dia ela levanta e ela não tem mais fé. É de uma hora para outra? É do nada que a pessoa desanima? Eu já preguei, nada do nada. Então, a queda ela normalmente acontece de forma silenciosa. A queda ela vai acontecendo numa dúvida que entrou, você deixou entrar. A queda vai acontecendo numa discordância. Mas também não é assim. Que exagero. Aí a queda vai acontecendo numa palavra de, mas essa palavra não é para mim. Não, mas eu não mereci essa repreensão. A queda vai acontecendo no dia a dia, aos poucos, aquilo que vai acumulando até que... E aí a gente chega no momento em que Demas, ele de fato, ele abandona. Olha só. No primeiro slide, ele é um cooperador, que andava com Paulo, andava com eles no ministério, apoiando. No segundo slide, ele é apenas Demas. E agora, ele é o Demas, que fez o quê? Abandonou. 2 Timóteo 4. Se você ler a partir do 9, Paulo, ele é preso. E quando isso acontece, ele manda esta carta a Timóteo. E o que é que ele diz a Timóteo? Ele fala assim, procure vir logo ao meu encontro. Porque o que aconteceu? Demas me abandonou. Demas me abandonou. Do nada. Ele fala o que aconteceu. Ele o quê? Amando o mundo presente. Porque Demas me abandonou, amando o mundo presente, e foi para a Tessalônica. Algumas Bíblias trocam a ordem, né? Porque Demas amou o mundo presente, ou presente século, não sei como está escrito na sua Bíblia, mas ele vai falar isso, Paulo. Ele vai escrever isso para Timóteo. Timóteo, venha ao meu encontro, porque Demas me abandonou, amando o mundo presente. E ele foi embora. Olha que coisa. Essa última menção sobre ele. Agora Paulo está preso, sozinho, perto da morte. E nesse momento difícil, sabe o que aconteceu? Alguns permaneceram, outros fugiram. Demas o abandonou. Olha que coisa. Paulo não diz Demas perdeu a fé. Ele diz que Demas amou o mundo presente, ou amou o presente século, de acordo com o título
estiver escrito na sua Bíblia. Olha que coisa! Isso revela um problema, gente, central aqui. Isso revela, pelo qual eu comecei lá atrás dizendo para vocês tomarem cuidado. Olha o que aconteceu com o coração dele. Coloca aqui para mim, obreira. Repete aqui, o que aconteceu com o coração dele? O coração dele mudou de direção. Mudou de direção. O que significa esse amando o mundo presente, ou amando o presente século? O que significa? Ele amou o sistema desse mundo. Ele amou os prazeres passageiros. Ele começou a se interessar por coisas carnais. Ele começou a pensar que era mais confortável viver a favor do mundo do que ser perseguido pelo mundo. O que pode ter mudado o coração dele? Ele começou a pensar numa vida sem sacrifício espiritual. Ele começou a amar isso. Amar que o mundo te oferece uma vida sem sacrifício. É um engano. Porque o diabo te rouba em outras coisas. E ele foi enganado. Mas quanta gente tem enganada? Quando eu olho para Demas, eu penso assim, puxa, mas ele estava lá na fé. E aí de repente a Bíblia revela que ele amou esse mundo mais do que aquilo que Jesus tinha para ele, que era eterno, mas que não era nesse mundo. Então eu olho para Demas e eu penso, poxa, ele cansou, sabe, da perseguição. Será que ele cansou? Cansou da perseguição. Ele cansou de dizer não para o pecado. Porque se ele estava na fé, ele tinha que dizer não para o pecado todos os dias. Ele cansou desse sacrifício, ele cansou. E aí ele quis essa vida mais comum. Porque viver de bom testemunho dá trabalho. Viver de bom testemunho dá trabalho. Porque tudo que é normal no mundo, se você parar para ver, está errado. E quando você bate de frente com o mundo, você está batendo de frente contra tudo. Porque tudo no mundo está errado. E aí, às vezes, é aí que você pensa. Você está com seu coração aqui no caminho do Senhor. Mas como que seu coração se desvia para longe do Senhor? Você começa a pensar, talvez, como ele. Pensar como Deus, e você começa a achar. Será que é mais fácil lá? Poxa, se eu não for um jovem de fé, eu não vou ser perseguido. Porque os apóstolos viviam uma perseguição que hoje a gente nem chega perto da perseguição que eles viviam. A decisão de cumprir o propósito lá era ainda um compromisso muito maior do que hoje. Porque hoje aqui, se você falar que você é cristão, você não é morto. Mas lá era. Em alguns lugares do mundo, pessoas são assim, ainda hoje. Olha que coisa, talvez você não entenda isso. Você pensa assim, uma vida de bom testemunho dá muito trabalho, porque você tem que bater contra tudo que o mundo coloca como certo. Se você parar para olhar, você vai falar, não, pera, as músicas do mundo é errado. As roupas que o mundo diz que é certa está errado. O caráter que o mundo ensina está errado. O comportamento das pessoas que é aceitável no mundo está errado. Está tudo errado. Aí você pensa, dá muito trabalho ser diferente. Dá muito trabalho. E gera muita perseguição. Talvez Demas
tem escolhido a segurança ao invés do propósito. Era mais seguro para ele. Paulo estava preso. Paulo estava sendo preso, sendo perseguido, mas ele quis a segurança. Talvez ele pensou, está custando caro demais. Só que ele perdeu o mais importante. Ele perdeu o mais importante. Olha só, todo o tempo que ele viveu na fé foi uma perda de tempo para ele. Porque no final, ele jogou tudo no lixo. Se ele tivesse permanecido, ele ia estar na glória, ia ser tudo diferente. Mas ele abriu mão. E quantos talvez hoje falam assim, pastora, não, eu estou na fé, eu jamais cairia. E eu estava em casa, pensando que nós estamos na semana do Pentecostes, e a gente sempre faz louvores no dia do Pentecostes, ou teatro, sempre uma festa, né? E é maravilhoso e tudo mais. Eu estava pensando nas pessoas que um dia falaram, eu jamais vou sair da fé, e hoje não estão na fé. De pessoas que estiveram na fé e hoje não estão na fé. Olha só, pessoas que andaram perto da presença de Deus e caíram. Então existe um perigo. Você tem que prestar bastante atenção e ser vigilante, porque existe um perigo de você andar perto da presença de Deus. E se você deixar o seu coração se desviando, ele te arranca do caminho. Que triste para Demas, uma pessoa que andou perto da presença de Deus, terminar sem essa presença. Que triste. Que vida triste. Quer dizer, ele ouviu Paulo pregar, ele viu milagres, ele não ouviu, ele viu milagres, participou da obra, ele viveu na presença daqueles homens. Imagina você viver nessa presença, na presença de Lucas, de Paulo, na presença desses homens de fé. E aí, não importou que ele conheceu o homem de Deus, porque mesmo assim, ele caiu, mesmo assim, ele traiu. E isso mostra, gente, mostra proximidade com as coisas espirituais. Elas não substituem a renúncia, a transformação que você precisa ter. Por exemplo, pastor, mas eu estou sempre no culto. Você é próximo de Deus, aqui na igreja, da gente, da obra, tá? Você não falta. É bom você vir para a igreja, mas isso não substitui o fato de que você tem que ser transformado. Você tem que deixar Deus transformar o seu caráter. Quantas pessoas só vêm para a igreja e não deixam Deus transformar o seu caráter? Quantas pessoas sentam e ouvem a palavra e a palavra não faz nada na vida da pessoa? E não porque ela não tem poder, mas porque a pessoa não permite que o poder de Deus a transforme. Estar próximo a cantar, servir na igreja, até pregar. Estou aqui pregando, trabalhando no ministério, mas se eu deixar o meu coração se apaixonar pelo mundo, eu vou ser a pessoa mais burra que existe. Quantas pessoas não são inteligentes e elas deixam o coração delas se apaixonar pelo mundo? Não. Olha o processo da queda de Demas. Olha só. A Bíblia ela mostra um padrão comum. Primeiro o quê? Esfriamento interno. Isso é um padrão, padrão de queda. Esfriamento interno, amor dividido. Eu vou falar cada um aqui,
Esfriamento interno. Antes do abandono público, que todo mundo ficou sabendo ali que Demas abriu mão do ministério, né? Antes do público, existiu o afastamento no secreto. Ele já estava deixando os pensamentos mexer na mente, ele já não estava mais orando, ele já não estava mais se interessando pelas coisas de Deus, ele já não estava mais concordando com os homens de Deus, o negócio já estava... É sempre assim. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando você permite, é isso que acontece. Por isso que tem pessoas que estavam na fé e hoje não estão. Ela começa com o esfriamento interno. Antes do externo, antes de todo mundo ver, primeiro ela para de ler a Bíblia. E aí ela fica só no celular ao invés dela ler. Ela começa a perder o interesse. Primeiro internamente. Aí depois o que acontece? Amor dividido. A pessoa começa a olhar lá fora. Ela fala assim, eu amo Jesus. Só que o Jesus que ela diz que ama, ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Está lá, abre aí, ó, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. E aí ela fala, eu amo Jesus. Mas ela começa a dividir esse amor. Ah, mas eu também amo as coisas que o mundo tem para me oferecer. Ah, eu amo Jesus. Será que Demas? Eu falo será porque são suposições, né, gente? A gente não tem muitas informações. Mas eu fico pensando numa queda. E esse padrão é um padrão que ele se repete. Será que Demas, ele tentou conciliar o reino de Deus e o mundo? A gente consegue as duas coisas. Eu vou ser de Deus, mas também vou ser do mundo. Esse é o desejo das pessoas. Não, elas falam de Deus, elas são de Deus. Até a Yasmin estava falando para mim de uma cliente, e aí a cliente totalmente homossexual, contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas falando de Jesus de um jeito, gente, falando de Jesus, no nome de Jesus, tal. Quem vê fala, ué, mas Jesus ensinou. As pessoas, elas querem conciliar. Entende? As pessoas, elas querem fazer as duas coisas. Vamos fazer as duas coisas. Vamos ser do mundo e vamos ser de Deus ao mesmo tempo. Demas talvez tenha pensado dessa forma. Em algum momento o mundo venceu, porque é sempre assim. Quando o seu amor se divide, quem vai vencer é o mundo, porque Deus não divide amor com ninguém. Ele ou ele é o Senhor da sua vida, ou ele não vai ser servo na sua vida. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, ele não é o servo. Ele não vai dividir lugar nem espaço com o pecado de estimação da sua vida, não vai. Então, entende uma coisa, você vai ter que entender que você vai ter que buscar por confronto e não por conforto, porque é uma diferença. É uma diferença, que é o próximo. Busca por conforto e não confronto. E você tem que fazer o contrário. Como assim, pastor? O padrão da queda, a pessoa começa a buscar por uma vida confortável. Mas a pessoa que aceita Jesus, ela tem que entender que ela aceita o confronto. Porque quando você aceita Jesus, você vai ser perseguido, você vai ser chamado como que fala? Fanático. É fanático. Ai, mas agora tudo é Bíblia. Se
você não quer esse confronto, você desiste. Se você não entende que o confronto é necessário, você desiste. Imagina se Jesus fosse escolher o conforto. Ele não ia bater de frente com os hipócritas fariseus, ele não ia falar o que as pessoas precisavam ouvir, ele não ia repreender, ele não ia ensinar, ele não ia fazer nada. Porque o conforto é isso, ele te deixa numa zona de conforto. Mas o confronto, as pessoas fogem, porque ninguém quer o confronto. Eu já vi jovens falando assim, mas se eu me batizar, o que a minha família vai pensar? A pessoa não quer o confronto, ela quer o conforto, mas esse conforto destrói. Quando você começa a sair do caminho do Senhor, é porque você trocou. Você decidiu pelo conforto e quis abrir mão do confronto. Não. É mais confortável. Era mais confortável para Demas não ser perseguido. Paulo, por sua vez, ele vivia no confronto. Porque o mundo é trevas, Deus é luz. E luz e trevas se unem? Não. Então, existe o confronto. Agora tem gente que quer unir as duas coisas. E a má notícia é de que não dá. Você está se enganando. O verdadeiro evangelho, ele custa caro. Então vai ter rejeição, vai ter até risco de morte. Vai ter muita coisa, muita perseguição. Vão deixar você de lado. Custa caro o verdadeiro evangelho. Não é barato. Mas ele vale o que nada mais vale. Ele vale a eternidade. Amém, pessoal? Amém. Aí, ele esfria, ele divide o amor, ele troca o confronto pelo conforto, e aí ele abandona a missão. Ele não abandonou apenas Paulo, mas ele abandonou o propósito que Deus tinha para a vida dele. E aí que vem a pergunta, coloca aqui para mim, Brena. Será que você permite que o seu coração siga o propósito do céu ou as propostas desse mundo? Responde aí para você. O que você está permitindo? Já que você tem um livre-arbítrio e você que permite se o seu coração vai andar por este caminho ou andar por outro caminho. O que você está permitindo? Será que você troca o propósito por propostas? O que você tem permitido? Vamos pensar no contraste? A gente falou de Lucas, né? Vamos fazer aqui um Demas versus Lucas, rapidinho, só para a gente entender aqui, Demas abandonou, foi embora. Lucas permaneceu. Se você for em Timóteo 4:11, um versículo depois de quando Paulo, está ali pedindo para Timóteo ir ao encontro dele, Paulo vai falar assim, só Lucas está comigo. Olha só o que Paulo fala. Só Lucas está comigo. Isso é tão profundo. Olha que coisa, 2 homens, o mesmo ambiente, o mesmo líder, a mesma pressão. Porque era difícil para um, também é difícil para o outro. A mesma perseguição. Um era perseguido por falar do evangelho, o outro também. Só que aí um desiste e o outro permanece. Olha que coisa. 2 homens, mas 2 corações em que cada um seguiu para um caminho diferente. Cada um foi para um lado. Olha que coisa. Isso mostra pra gente que a permanência é decisão. A permanência é decisão. Você decide a direção que o seu coração ele vai tomar.
Amém, pessoal? Eu trouxe aqui 4 lições. Quem vai pegar a primeira para mostrar para as pessoas? Vai, El, já pega aqui o primeiro. Pega aqui, já vira para as pessoas. Vira aqui para as pessoas. Guarda isso daí na sua vida, ó. Vira lá. Começar bem não garante terminar bem. Começar bem não garante terminar bem. Gente, por quê? Porque a fidelidade, ela precisa ser contínua, constante. Ah, pastora, porque eu tenho 20 anos de igreja. Pouco importa. Você pode ter 200. E pode ser uma pessoa que tem 1 dia de igreja. E essa pessoa abriu o coração e decidiu que vai permanecer. E você pode ter 20 anos, 30 anos, 50 anos de igreja e não ir para o céu. Porque se você não permanecer, você perdeu tudo. A permanência na fé é tudo. Repete assim: eu preciso permanecer até o fim. Eu preciso permanecer até o fim. Eu preciso ser fiel a Jesus até o fim. Eu preciso ser fiel a Jesus até o fim. É permanência. E não é porque você começou bem que vai acabar bem, não. O que vai fazer você acabar bem vai ser a permanência. Permanece, amém? Quem é o próximo que vai pegar aqui? Pega aqui. Quem vai? Venha, pule, venha. Qual é a segunda lição aí para a gente levar para a nossa vida? O mundo continua sedutor. O mundo continua sedutor. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que tudo o que acontece no mundo tem um objetivo. O diabo, ele quer te seduzir. Então ele oferece prazer rápido. Para que você vai ficar na fé? Você vai ter que orar, você vai ter que acreditar, você vai ter que confiar. Opa, no mundo é fácil. Você paga para ter uma relação, você paga para prazer. É rápido. Então, olha só. A sedução, a proposta do mundo é de que, prazer rápido, status. Enquanto Jesus te ensina que o mais importante é o que vem depois, é a eternidade, esse mundo, ele não vai para a eternidade. Então, esse mundo foca aqui. Somente aqui. Esse mundo quer te ensinar a ser ganancioso, esse mundo quer te ensinar a ostentar. Ele quer falar para você que ostentar é bonito. Ele quer te distrair. Eu já falei, quem estava domingo? Ele só precisa te distrair. O diabo precisa me destruir? Não. Ele só precisa o quê? Te distrair. Enquanto você está ali distraído com o diabo, ele está aqui, roubando sua vida, sua salvação, tirando tudo de você. Porque você está focado onde você não deve. Um soldado distraído, gente, é um soldado morto. Pensa numa guerra, e a gente vive uma guerra espiritual. E nós somos soldados dessa guerra. Agora pensa numa guerra física, um soldado lá, todo distraído, com o passarinho. Ele é um alvo o quê? Fácil. Você precisa decidir. Não se distraia com a sedução do mundo. E o mundo vai deixar bem colorido, o mundo vai oferecer o conforto, lá que eu falei, olha que legal, você pode. Tudo para te enganar. O mundo quer te ensinar a viver longe da dependência de Deus. Não, você tem que ser independente. Eles chamam a prisão de liberdade. É isso que eles querem colocar na sua cabeça. Eles querem dizer que você que é livre está aprisionado. E eles que estão aprisionados estão livres. E se você não tiver com a sua cabeça bem boa,
para conseguir visualizar como as pessoas vivem lá fora, o inferno que as pessoas vivem no mundo, você se engana. Quantos são os adolescentes que olham esse pessoal da internet e olha como o fulano é feliz, aquela mulher que está sempre, Virgínia, que agora acabou um relacionamento. Não, todo mundo sabe. Ai, como ela era feliz, aí não é mais. De repente mostrou. Aí todo mundo falou assim, ai, eu fiquei tão decepcionada, porque eu sempre achei que ela era feliz, porque é o que as pessoas mostram, que elas aparentam. O mundo é um grande teatro. E o objetivo do diabo é te convencer de que viver no vício é bom, beber é bom, fumar é bom, isso é liberdade. Liberdade. Pega uma pessoa que bebe e a pessoa não consegue parar de beber. Uma pessoa que está nas drogas, a pessoa fica ali, eu não consigo ficar um dia assim, sem esse cigarro. E é eu que sou preso? E a gente que é cristão, que a gente é preso? As pessoas vivem uma prisão, mas elas se enganam. A gente não pode ser enganado. O mundo é sedutor para querer convencer de que é gostoso aquilo que Deus disse que não. E a gente precisa estar atento. Quem vai pegar o próximo? Qual é o próximo? O amor errado destrói destinos. O amor errado destrói destinos. Gente, Paulo não disse assim, Demas pecou. Ele disse? Você leu aí? Ele disse, Demas amou. Ele não diz Demas pecou. Na minha Bíblia estava escrito que Demas amou. A queda começou no amor, mas o amor errado. Porque amar o que é errado, amar o que Deus não ama, também é uma destruição. Mas é amor. Mas se você ama o que Deus não ama, você se destruiu. A queda de Demas começou no amor errado. Olha que coisa. Aquilo que domina o coração define a direção da vida. Aquilo que você deixa dominar o seu coração é o que define a direção. Ele amou o mundo. Ele amou o mundo presente. Este mundo presente. Ele amou mais isso aqui, que vai acabar no instalar de dedos, do que o eterno, que nunca vai o quê? Acabar. Ele amou mais isso. Então, cuidado aonde você está colocando o seu amor. Porque antes de você pecar, primeiro, você ama o que você não deveria amar. É óbvio que Demas pecou ao abandonar tudo. Mas antes disso, o que moveu esse pecado, o que moveu ele a isso, foi o amor. Porque o amor errado destrói destino. Não ame o vício. A palavra fala para a gente não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E o que o mundo tem para nos oferecer? Tudo de ruim, mas com uma embalagem linda. Uma embalagem bonita para te enganar. Vocês lembram quando a gente fez aquela barraca linda de suco de uva? Quem lembra? Você vomitou, né? Então, era lindo, porque o diabo oferece isso. Olha que lindo, dá até água na boca. Eu quero esse suco, eu quero esse suco. O suco estava podre. Mas a embalagem, mas o comercial,
O diabo é marqueteiro. O diabo é bom no marketing. Ele pega a morte e coloca dentro de embalagens de sorrisos para querer convencer você. Então, não cai nessa. Cuidado com o que você ama. Amém? Próximo, quem vai pegar? Precisamos vigiar constantemente. Precisamos vigiar constantemente. A gente vai ter que entender isso. Porque ninguém aqui está acima da possibilidade de esfriar. Muitas pessoas falaram, não, eu não vou me esfriar, mas não cuidou da direção no coração. Amou o que não deveria amar, quando viu se desviou. E o segredo? O segredo está na vigilância. A vigilância é a inteligência. A inteligência. Você está com seu celular na rua. Se você não está vigilante, você está lá tipo... O que vai acontecer? Vão te roubar. Se você for vigilante, você vai falar, não vou ficar com o celular à mostra, eu não vou fazer assim, eu vou vigiar, eu vou cuidar. Eu não vou usar nesse lugar, eu estou sozinho, eu não vou ficar parado aqui sozinho. A pessoa vigilante é a pessoa que não passa pelo problema. Agora, quem não vigia, normalmente vai acontecer o quê? Vai passar pelo problema. Você consegue entender isso? Cuidado, vigie, porque você não pode se desviar nem um tequinho do seu caminho. Porque, por exemplo, vem cá, Leandro. Eu estou aqui nessa direção, não estou? Imagina que Jesus é o alvo e eu estou aqui nessa direção. E eu vou caminhar. Fica aqui, eu vou caminhar. E eu estou na direção certa. Mas e se eu me desviar, obreira, só um pouquinho? Olha aqui, é pouca coisa. Só um coisinha. Vamos lá. Eu já vou para o meu lugar? Não. Já deita a cara na parede. Mas foi só uma coisinha. Um desviozinho. Um pequeno desvio. Mudou completamente o final. Um pequeno desvio. Então você tem que tomar cuidado. Porque Demas talvez represente aí as pessoas que começam cheias de fé. As pessoas, obrigada. As pessoas que servem intensamente. As pessoas que já serviram a Deus com fé, que eram presentes na obra. Talvez ele represente essa pessoa. Só que aos poucos foram se seduzindo pelo sistema do mundo. E você não pode deixar isso acontecer com você. Você não pode. Então, cuidado. Algumas coisas vão querer desviar o nosso coração. Uma ambição descontrolada, sabe? A ambição de querer, dinheiro. Isso tira as pessoas do caminho. Pessoas de fé que começaram na fé se perdem por causa do dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor às coisas dessa terra. Cuidado, toma cuidado, a vaidade. Tem gente que coloca a vaidade acima de tudo. A beleza, a pessoa. Tudo bem que você é o templo do Espírito Santo, nós somos, precisamos cuidar do nosso templo, né? Nosso templo é importante. Mas tem gente que o corpo dela não é o templo do Espírito Santo, é o templo dela. Ela fala, meu corpo é meu templo. A pessoa ali coloca a beleza acima de tudo, aquela busca excessiva por ser mais bela, por ser mais do que o outro, por ter mais do que o outro. Tudo isso daí o diabo quer jogar para te desviar do caminho. Tudo isso daí é a
ação do diabo. Talvez você esteja aqui e talvez você já esteja na condição de Demas. Não que saiu, mas já está frio dentro. Já está às portas de sair, de abandonar tudo. Porque talvez não está público que você esfriou, mas dentro do seu interior você já sabe que você esfriou. Porque foi isso que aconteceu no coração de Pedro. Ele se desviou do caminho do Senhor por causa do medo, por causa da perseguição, por causa do confronto, por causa de tudo aquilo que a gente falou como Demas. Mas a diferença está no final. A gente não vê Demas e não sabemos se ele se arrependeu. Não sabemos, a gente não vê isso na palavra de Deus. Mas a gente vê que Pedro foi usado e foi usado, mesmo ele tendo desviado lá atrás. Mas a partir do momento que ele se arrependeu, tudo mudou. Isso mostra pra gente que enquanto existe vida, existe a possibilidade de colocar o seu coração no caminho certo. Enquanto tem vida, você pode encaixar o teu coração no caminho que ele nunca deveria ter saído. Você consegue entender? Quem é que está vivo? Meu Deus. Respira só para ter certeza. Ó, então nós somos um exército de pessoas que podem ser transformadas. Se você não se permitiu ser transformado, seja transformado a partir de hoje. Se você se permitiu, mas aí no meio do caminho você foi enfraquecendo, acorda antes que seja tarde. Se você já não sente mais vontade de orar, se você não sente mais vontade de ler a Bíblia, se você não sente, ai pastora, mas é muita correria, mas a correria, até a correria. A gente precisa encontrar no meio da correria o lugar do Senhor, porque Ele tem que ser prioridade. Gente, se a gente for falar de correria, a gente hoje é correria para tudo. Todo mundo trabalha, estuda, tem a fé, tem a família, tem 1 milhão de coisas para tratar. E se você não priorizar, você vai perder o mais importante, que é a tua vida com Deus. Você vai desviar o teu coração para tudo que é canto